Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo agora fala ainda do tratamento dos custos indiretos de fabricação, mas aqui nós vamos dar um olhar mais específico para um conceito chamado departamentalização. O objetivo de aprendizagem que nós estamos visando aqui é compreender o conceito e a aplicação da departamentalização utilizando um mapa de localização de custos. Então algumas palavras aqui eu vou tentar deixar bem evidentes para vocês do que esse conceito de departamentalização traz. Primeiro de tudo, a departamentalização é uma forma, uma estratégia de se lidar com custos visando o tratamento de custos indiretos. Então essa é a preocupação inicial, tanto que está nesse capítulo que nós falamos sobre custos indiretos. Falar de departamentos, de departamentalização, é falar dos departamentos. Então a atribuição dos custos aos departamentos. E, em certa medida, a atribuição dos custos aos diferentes centros de custo que uma empresa possa ter. Vocês já devem ter ouvido essa expressão centro de custo, e ela simplesmente é a determinação da menor unidade administrativa que uma empresa possa ter. Então, o centro de custo pode ser uma linha de produção, centro de custo pode ser um setor que não seja necessariamente chamado de departamento, um centro de custo pode ser um produto em especial que está sendo, ou um projeto que está sendo realizado. Então, falar de centro de custo tem conceitos variados e amplos que nós podemos utilizar. Mas usar o conceito de departamentalização quer dizer o quê? Apropriar os custos indiretos a essa unidade mínima que nós tenhamos. Então, aos centros de custo. Nós, em regra, para lidar com o conceito, para lidar com, de forma geral, um exemplo que caiba para várias realidades, nós trabalhamos com o conceito dos departamentos como uma unidade de produção, uma unidade que compõe uma fábrica, uma empresa, e aí por isso se chama de departamentalização. Algo que é muito importante destacar quando se fala de departamento ou centro de custo é que um centro de custo tem um responsável. Então tem alguém que foi delegado para tratar ou para cuidar do consumo dos custos ali dentro. Então trabalhar também com departamentalização e com centro de custo facilita as estruturas de comunicação e de controle sobre o consumo dos custos num determinado negócio. Bom, não quer dizer então porque os conceitos estão relacionados que cada departamento sempre vai ter um centro de custo, isso é independente. Pode ser que eu tenha as duas estruturas vigentes dentro da minha empresa e eu tenha tanto departamentos e dentro dos departamentos vários centros de custo. Então não tem um limite para tratamento disso. O foco da departamentalização inicialmente está em separar dois grandes tipos de departamentos ou de setores que uma empresa pode ter. Então ele separa aqueles que são departamentos produtivos e departamentos de serviço ou de suporte à produção. Essa separação inicialmente ela já nos dá uma noção do seguinte, que esses gastos e custos que foram atribuídos aos setores produtivos, eles são mais facilmente alocados às linhas de produção. Porque, bom, o setor produtivo do produto A, logicamente ele dentro só produz o produto A, então é mais fácil dizer o quanto dos gastos foram consumidos para ele. E os departamentos de serviço são aqueles que também auxiliam na produção ou auxiliam em outros tipos de atividade no negócio, inclusive administrativos, mas que não são tão facilmente atribuídos aos tipos de produto que o meu negócio tem. A lógica da departamentalização faz o seguinte, então. Ela pega todos os gastos relativos aos departamentos de serviço e ela, seguindo alguma proporção, alguma base de rateio, ela vai apropriar os gastos de serviço aos setores produtivos. No material que vocês têm do nosso curso, vocês vão perceber que tem uma tabela que dá um exemplo, uma tabela que tratam desses tipos diferentes de centros de custo de departamentos de serviço e produtivos. Vejamos que aqueles que são então do produtivo têm os seus gastos associados diretamente aos produtos e os de serviço indiretamente. Vão precisar receber algum tratamento de rateio para apropriação. Mas mesmo nos produtivos a gente pode ainda ter que aplicar algum rateio dependendo do custo que nós estejamos falando. Não quer dizer que porque é um custo relacionado a um setor produtivo que todos eles vão ser custos diretos. Tá? Não vamos confundir isso aí. A tabela que nós temos que os exercícios trazem para a gente, falando dessa separação dos setores de serviço e dos produtivos, elas por si já representam para a gente o que é
um mapa de localização de custo ou mapa de rateio. Basicamente, o mapa de localização de custo ou mapa de rateio é uma ilustração, uma figura ou uma tabela, normalmente uma tabela, onde vai representar quais são os departamentos que nós temos, ou as unidades, os centros de custos, ou seja, aquilo que vai receber os valores rateados, e além disso, qual é a natureza do custo que nós estamos falando. Então, a tabela que eu faço referência para vocês, ela separa. Numa primeira coluna, ela identifica quais são os custos indiretos de fabricação que o exercício está tratando. No caso ali eu falo, acho que sobre energia elétrica, material indireto, depreciação e aluguel. E diz que para os setores produtivos, que são das 3 colunas seguintes, que é a coluna de montagem, solda e fiação, eles vão ser os receptores dos custos dos setores de serviço, que são lá os setores de administração geral, manutenção e almoxarifado. E aí, sequencialmente, se define uma ordem para a apropriação desses custos e vai se jogando o custo da unidade de serviço mais distante para as mais próximas. No caso, a gente pegou e disse, olha, o administração geral é aquilo que tem menos a ver com a minha produção. Então, ela vai ser a primeira que eu vou dividir esse valor e vou dividir esse valor para as outras unidades de serviço também, para que elas carreguem os gastos da administração. Então, você pegou um valor da administração geral, dividiu uma parte desse valor para os setores de serviço e também pode ser dividir esse valor para os próprios setores produtivos, se isso for viável, se for identificável, mensurável, né? Então, divido tudo que é da administração geral para os outros setores. Depois, pego o meu próximo departamento de serviço, que no caso é o de manutenção, e aquilo também divido para os departamentos, para os outros departamentos que eu tenho. E por fim, os gastos com almoxarifado, divido para todos os meus departamentos de produção, os produtivos. Aí vejam que ao final das contas, todos os gastos do setor de serviço foram apropriados aos setores produtivos. E aí nos setores produtivos eu vou saber exatamente quanto que se produziu dos produtos e quanto cada produto consumiu do serviço daquele setor produtivo, ou quanto era, se os setores produtivos já são divididos por linhas de produtos, né? Então tem só a produção de barrotes de aço, só a produção de grampos. Então, se isso já está separado e eu já atribuí para um e para outro, a atribuição dos gastos gerais às linhas de produto, aos tipos de produto que a minha empresa faz, isso já está pronto. Na medida que isso está pronto, então é só atribuir as unidades de produto, que normalmente, como eu já falei para vocês, se faz pela divisão do volume de produção, né? Da quantidade que foi produzida de cada produto dentro da sua linha de produção. O mapa de localização de custos vai ficar então sempre apresentando os setores, os departamentos e por consequência os seus responsáveis, né? Quem é que cuida daquele setor e quais são os gastos que estão sendo atribuídos para cada setor e qual é a base de rateio para aquela divisão, para a apropriação do gasto de um departamento de serviço para um departamento produtivo ou para qualquer outro rateio que se faça dentro do fechamento de um período, dentro da contabilização de um determinado período. As fontes de informação para se fazer isso, normalmente, vão estar nos relatórios da contabilidade financeira, então lá do setor contábil, dizendo, olha, está aqui os gastos que foram feitos na produção, está aqui os outros gastos, e aí alguém que tenha conhecimento amplo, holístico do negócio, é a pessoa mais adequada para conseguir identificar como é que os departamentos produtivos consomem os custos dos departamentos de serviço, em que proporção isso acontece, né? Então, definir uma boa base para fazer esse rateio é algo chave para que seja justa essa divisão também. E depois, um outro documento que pode auxiliar também é um mapa produtivo, um mapa da produção, que pode ilustrar para a gente um pouco melhor como que o fluxo de produção de determinado produto vai demandar serviços administrativos ou outros tipos de serviços que não sejam o dos departamentos produtivos, sejam então daqueles que dão apoio para a produção. Por fim, eu vou usar esse espaço do vídeo para recapitular com vocês alguma coisa do que a gente já viu nos vídeos anteriores, mas que culmina com esse tratamento dos departamentos, da departamentalização, para que nós possamos atribuir a totalidade de custos a um determinado produto que nós estejamos pensando ou estejamos analisando dentro de uma realidade empresarial. Então, voltando lá a uma produção de camisetas, de camisas,
se a minha empresa produz lá 2 tipos de camisa, camisa polo e camiseta, dessas 2 linhas aí, quando eu quero dizer quanto custou uma unidade de determinado produto, eu vou ter vários gastos ali envolvidos. Como a gente já viu lá, bem nos nossos primeiros vídeos, vou ter os custos diretos, então a matéria-prima que está sendo ali aplicada, e ela normalmente é atribuída ao produto por consumo. Então, quanto de tecido eu utilizei ali. A mão de obra direta é um outro tipo de gasto que também é feito uma atribuição direta, então por consumo, quantas horas a pessoa trabalhou para a linha de produto de camisas e quantas camisas foram produzidas. Isso vai me permitir atribuir então os custos a cada unidade de produto. E depois o tratamento daquilo que é indireto, os custos indiretos de fabricação. Então material direto e mão de obra direta já foi tratado, a gente pode ter mão de obra indireta e custos indiretos de fabricação para serem rateados e atribuídos aos produtos também. Na medida em que eu conseguir atribuir tudo aquilo que é direto e tudo aquilo que é indireto para a unidade de produto, eu vou somar esses custos diretos e indiretos para dizer quanto aquela unidade de produto custou para a minha empresa. Conseguir dizer o quanto uma unidade custou é essencial para que nós possamos representar o valor que vai ser atribuído ao estoque daqueles produtos. Então, olha, cada unidade que entra em estoque, ela custou X reais. Esse custo dos reais é aquilo que eu vou então relacionar com os valores históricos que eu já tenho dentro do meu estoque, das outros processos de produção, dos outros momentos em que eu produzi, e vou, a partir dessa ponderação dos custos anteriores e dos mais próximos, calcular o custo médio ponderado daquele meu estoque. Então, tudo visa na atribuição do valor que os estoques representam. Tá? Sendo mais assim, sequencial nesses pontos, de acordo com o que o professor Eliseu Martins traz no seu livro, ele diz que a primeira etapa de tratamento para a contabilização de custos é a separação dos custos e despesas. Obviamente, a gente está falando, então, dos custos diretos e indiretos. Segunda etapa, a separação dos custos diretos e aqueles diretos apropriados às suas unidades de produto. Depois, a apropriação dos custos indiretos aos departamentos seria um terceiro momento da sequência que o professor Eliseu Martins traz. E aí, quando eu separo por departamentos os custos indiretos, aquilo que já é matéria-prima dos produtos já foi alocado a ele. A mão de obra direta também já foi alocada ao produto. Na indireta, então, eu vou associar aqui, na departamentalização, eu vou associar a todos os custos indiretos, sejam eles de materiais indiretos, ou sejam eles de mão de obra indireta também. Depois de apropriar os custos aos departamentos, aos setores, eu vou então, ou às linhas de produção, eu vou ratear esses custos indiretos às unidades de produto. Depois do rateio feito às unidades de produto, eu vou então somar os custos diretos e indiretos para poder ver qual é o custo total, né? A soma do indireto mais do indireto que cada unidade de produto vai carregar. Na sequência, nós falamos um pouco mais ainda, então, falaremos um pouco mais ainda sobre os custos indiretos de fabricação e a departamentalização. Até o nosso próximo vídeo.